Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Aila Eduarda, Deilti, Alanas, Marcos, sejam bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho aqui esperando outras pessoas chegarem. Shalom, Shalom, Deilti. A gente normalmente quando começa aqui a live a gente espera um tempinho, porque o Instagram vai informando as pessoas que a live começou, e aí é o tempo que elas se conectam e aí conseguem acessar. Boa noite, Karina. E aí é o tempo que a gente vai aqui se ajustando. Vocês vão pegando a Bíblia aí, quem puder. Interessante é a gente sempre ter a Bíblia em mãos, porque a proposta dessa live é sempre a gente falar algo da palavra de Deus. Cíntia, Leide, boa noite às duas. Eu agradeço a presença de todos vocês. A gente está, para quem chegou agora, está falando aqui que vai dar mais um tempinho para poder as pessoas serem notificadas e poderem entrar para participar da live. Enquanto isso, quem quiser, aqui já vou dar uma dica para a gente tentar agilizar um pouco o processo. Quem quiser já pode pegar a Bíblia e até já deixar postos aí num texto, que é o primeiro texto que a gente vai trabalhar aqui, que é o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 em diante. Então você que já chegou aí na live, você pode já deixar a Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 17. Eu fiz alteração do horário de 10 horas para 9 horas, porque como durante a semana as pessoas já estão naquela rotina de trabalho, então 10 em diante já é um horário assim bastante puxado, né? Algumas pessoas inclusive já preparando-se para dormir e tudo. Então assim, eu adiantei para 9 horas para a gente poder pegar um horário relativamente confortável, que não é nem um horário das pessoas que vamos dizer assim, ainda está na correria, né? Chegando da correria do trabalho, já provavelmente já chegou, já jantou, já tomou banho, enfim, já descansou, e ao mesmo tempo não é aquele horário em que a pessoa já está se preparando para dormir. Então a minha proposta, a minha intenção é que daqui por diante a gente faça sempre às 9 horas. E aí vocês até podem me dizer se para vocês também aí é o melhor horário ou não, 9 horas ou 10 horas. Na minha impressão, acho que 9 horas seria o melhor, mas se a maioria, pelo menos as pessoas que têm acompanhado, elas disserem que 10 horas é melhor, a gente volta para 10 horas. Mas a princípio, eu acho que 9 horas é um horário de bom grado. Diego, Delúcia, Deraldo, sejam bem-vindos também à live dessa noite. Eu pedi aqui para o pessoal, já para adiantar o processo, enquanto a gente está esperando mais algumas pessoas serem notificadas, a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante. Então, se você tiver com a Bíblia em mãos, aproveite e já dê essa adiantada para a gente poder comentar um pouco sobre esse texto e sobre um outro texto que vão ser dois balizadores de tudo aquilo que a gente vai comentar nessa noite. Tá ok? PH, discípulo, Ângela também entrou, todos sejam bem-vindos. E só mais uns 30 segundinhos. Zaida, seja bem-vinda. Júlio César também, sejam bem-vindos, para a gente falar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a santidade. Ok? Para os que estão chegando agora, Zaida, PH, Júlio César, eu pedi para o pessoal que está chegando adiantar, quem puder, claro, se estiver com a Bíblia em mãos, abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 17. Então a gente vai trabalhar um pouco esse texto, um outro texto também, vão ser dois textos, e que vão assim ser o fundamento daquilo que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, antes até de ler o texto, eu quero chamar vocês para a gente orar, para a gente falar com o Senhor e pedir a Deus que possa estar ministrando aqui os nossos corações. A intenção dessa live é justamente essa,
que a gente, ao ministrar a palavra de Deus, nosso homem interior seja edificado, para que a gente possa, dia após dia, tendo uma vida transformada, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Diante desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui separando esse tempo para ouvir da Tua palavra, para estar, Senhor, dedicados um tempo a ser ministrados pelo Senhor. E meu desejo é que eles não tenham esse tempo em vão, muito pelo contrário, que realmente a palavra do Senhor venha produzir no coração deles tudo aquilo, Senhor, que é bom, é perfeito, é agradável, tudo aquilo que direciona para uma vida, Senhor, cheia do Senhor, uma vida transformada, uma vida que transborde para outras pessoas. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor tire toda a dispersão que possa de repente haver ou preocupação de qualquer problema, que o Senhor nos faça estar concentrados aqui para recebermos o máximo, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pati também entrou, Lete, Brandão, Ateliê Tati Cruz Costuras, todas sejam bem-vindas. Bem, a gente vai começar hoje essa live e o tema é a santidade que Deus espera de seus filhos. Então é esse tema que a gente vai trabalhar e eu quero que seja assim um bate-papo mesmo, sabe? Entre a gente aqui, para que a gente converse e entenda melhor o que é que isso significa. É interessante, antes de qualquer coisa, até assim enfatizar um pouco sobre essa temática, porque embora a santidade seja uma palavra muito comum no meio evangélico, na verdade as pessoas estão muito acostumadas que santidade tem a ver com regras. E talvez se você já tenha isso em mente, que ser santo ou viver em santidade é seguir regras, eu acho que essa é a primeira coisa que talvez seja desconstruída nessa noite, porque a gente vai ver que primeiramente a santidade ela parte de Deus e a partir daí ela se desdobra nas nossas vidas, não no que diz respeito a seguir regras de Deus, mas em ter uma essência, ter uma prática que transmita essa santidade que Deus coloca dentro de nós. Então a gente vai seguir nessa linha, construindo isso através da meditação dos textos. E aí o primeiro texto que a gente vai ler é esse que eu pedi para vocês de antemão estar abrindo, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 17. Imediatamente antes a gente falar sobre esse texto, é importante a gente falar sobre o conceito de santidade. Então assim, existe uma palavra no hebraico que trata do termo santo, de santidade, né, que vem do santo, e essa palavra é kadosh, que significa ser separado, ser consagrado, ser totalmente incontaminado. Essa palavra santo, a referência dela normalmente no Antigo Testamento era tratada em primeiro lugar a Deus. Óbvio, porque Deus ele é a fonte de toda a santidade. Na verdade, a essência de Deus é a santidade. Em que sentido? Porque Deus é um ser incontaminado. Se a gente for pegar uma citação lá de 1 João, o apóstolo João diz assim: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então assim, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Em outras palavras, ele está dizendo Deus é santo, porque nele não há nenhum tipo de contaminação, não há nenhum tipo de corrupção, não há nenhum tipo de ação ou motivação que seja pecaminosa. E, obviamente, se em Deus há a plena santidade, se em Deus há essa distinção daquilo que é mal, daquilo que é contaminado, que a gente pode dizer que é pecaminoso, esse é o padrão de excelência. Então, a gente entender santidade, a gente sempre tem que partir do pressuposto de que santidade não é regras a se seguir. Por isso que eu fiz logo no início uma pequena abordagem. Não é regras a se seguir. Santidade é uma natureza divina. Deus é santo. Então a santidade dele se expressa naquilo que ele é.
um ser que é perfeito, que é puro, um ser que é sem nenhum tipo de corrupção, como eu disse, é um ser que é totalmente distinto, separado de todo e qualquer outro ser, justamente por essa característica, por ser alguém totalmente íntegro, reto, perfeito, mais uma vez usando essa palavra. Então, o conceito de santidade tem a ver com isso. E aí o que é que a gente vai começar a perceber? Que uma vez que Deus é santo e que Ele chama o seu povo para ser santo, Ele chama sempre a partir dessa realidade. Deus, como um Deus santo, Deus ele não chama homens para ser seus filhos, para tê-los como seres que vivem numa prática constante de pecado. Muito pelo contrário. Na verdade, o desejo dele é, ao tirá-lo do lamaçal de pecado e fazendo uma obra de santificação cada vez maior, ao ponto de que a santidade desses seus filhos vá crescendo, crescendo, crescendo e chegando à medida de santidade que o próprio Deus tem. Obviamente que a gente sabe que é essa santificação nesse estágio onde o pecado vai estar totalmente excluído da nossa vida, esse estado vai se consumar no dia da glorificação, no dia em que Jesus voltar e transformar os nossos corpos. Mas Deus, ele tem um propósito e ele trabalha nisso, fazendo com que nós sejamos incitados pelo Espírito Santo numa busca de santificação, para que a gente vá crescendo, 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 cada vez mais santidade e menos pecado na nossa vida. Ok? Então, assim, qual o primeiro ponto dessa santidade que Deus espera de seus filhos? O primeiro ponto, ou o primeiro aspecto, é um aspecto interno da santidade. Justamente porque a gente está tratando dessa questão, que santidade não é seguir regras, santidade é uma vivência da natureza divina. Então, se é uma vivência da natureza divina, o primeiro aspecto que deve existir é um aspecto interno. Ou seja, essa natureza divina que foi implantada em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor, quando nós fomos transformados em filho dele, é essa vivência, essa essência de Deus que foi colocada em nós que deve crescer e deve se expandir até tomar nossa vida por completo. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto interno. E aí esse texto que a gente vai ler, ele trata de duas coisas interessantes sobre essa questão interna que todo filho de Deus deve ter. Então vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, então observe que o parâmetro é sempre Deus como santo, né? Segundo aquele que vos chamou, que é santo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Até aqui, gente. Então, observe, duas coisas a gente pode citar nesse aspecto interno dessa vida de Deus que foi colocada em nós, dessa nova natureza que deve se expandir num crescimento em santidade. Primeiro ponto é o que ele trata aqui logo no versículo 14, como filhos da obediência. E no versículo 17, no início, ele diz assim: ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, tanto a referência de filhos da obediência como se invocais aquele que é o Pai, todas as duas referências estão falando da nossa condição como filhos de Deus. Então, observe, a nossa condição como filho de Deus, ela é uma condição que deve nos dar a consciência de que, por sermos isso, nós temos que ter uma vida semelhante ao nosso Pai, que é santo. Ou seja, uma vez que Deus nos chamou para si,
nos fez filho dele, porque está escrito, e todos que receberam e creram no seu nome, deram-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Todos esses que foram feitos filhos de Deus, ele agora, por ser filhos de Deus, eles têm que viver uma vida santa. Então, a primeira parte desse aspecto interno da santidade que a gente deve viver é porque nós somos filhos de Deus. E isso, para mim, e eu acredito que para vocês, deve ser libertador. Porque, infelizmente, na forma com que se prega o Evangelho, assim, de forma generalizada, se tem uma ideia muito firme de que as pessoas devem viver uma vida reta para serem salvas. E, na verdade, não é isso que o Evangelho diz. O que o Evangelho aponta é que, na verdade, nós somos salvos para vivermos uma vida santa. Ou seja, não é meu ato ou minha vivência de santidade que gera em mim um mérito para eu ser santo. Muito pelo contrário. É o fato de eu ter sido filho de Deus, conforme esse texto aqui, que me dá a responsabilidade, a consciência de que agora, como um filho de Deus, de um Deus que é santo, eu tenho que viver essa vida de santidade. Então, observe, o primeiro ponto desse aspecto interno da santidade é a consciência que eu tenho que ter como filho de Deus. Porque se alguém chegar para você e perguntar, por que é que você vive uma vida santa? A primeira resposta que você tem que dizer é, porque eu sou um filho de Deus. Não é porque eu vou ganhar salvação, não é porque eu quero ver o céu, não é porque eu quero viver as bênçãos de Deus, não é nada disso. Na verdade, a santidade é a vivência de um filho de Deus que foi transformado por esse Deus que é santo. Então, essa condição é a primeira coisa que a gente deve ter como consciência. Eu sou um filho de Deus. E isso basta. O fato de eu ser filho de Deus define a minha forma de pensar e minha forma de agir. Ponto. O segundo ponto que o próprio texto diz é aqui no versículo 17, que na continuação, quando a gente lê, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O outro aspecto que a gente pode colocar dentro dessa questão interna da santidade é o temor a Deus. Porque, embora a gente tenha uma relação de pai e filhos de Deus, o nosso Deus, ele é santo, mas o nosso Deus também é temível. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso Deus não é um ser. O nosso Pai não é uma divindade em que a gente pode ter um relacionamento de qualquer jeito. Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra, mas Ele é o Deus que tem poder, inclusive, de mandar uma alma para o inferno. Então, para além dessa minha vivência com Deus, de paternidade, de amor, de me sentir afagado pelas bênçãos de Deus, tem um outro lado que Deus não é um Deus de brincadeira. Deus leva as coisas muito a sério. Tão a sério que ele entregou seu próprio filho para morrer na cruz para que nós tivéssemos acesso a ele. Então, observe, esse Deus que ele não poupou nem o seu próprio filho, como diz as Escrituras, esse Deus é digno de ser temível. Então, a nossa relação como filhos de Deus, ela tem esses dois aspectos. Considerar a bondade de Deus, como diz lá em Romanos, mas também considerar a sua severidade. Deus é um Deus sério, é um Deus justo e que a gente não pode brincar com ele. Então a gente deve levá-lo bastante a sério. Então observe, um aspecto interno da santidade tem que ser movido por esses dois princípios. O princípio da consciência de minha filiação, de que eu sou um filho de Deus e que por isso não cabe mais a mim ter uma vida diferente da que Deus propõe para mim. E que, por outro lado, eu também tenho um Deus que é temível. Um Deus que é sério, um Deus que é santo, um Deus que é rigoroso e que, por causa disso, eu tenho que temê-lo, porque ele não brinca em serviço. Esse, irmãos, é o aspecto interno da santidade. Isso é o que deve mover o nosso coração. Volto a dizer,
Não é uma questão de eu ter que ser santo para poder ganhar alguma coisa, ser abençoado, ou eu ser santo porque eu tenho que conquistar o céu. Na verdade, eu tenho que ser santo porque eu temo a esse Deus e porque eu sou filho dele. E como filho dele, não cabe outra coisa que não seja a santidade. Porque a natureza desse próprio Deus que é santo foi colocada em mim através do novo nascimento. O segundo aspecto, que é o aspecto externo da santidade, ele está muito demonstrado num texto que a gente vai ler agora. Eu peço que vocês abram aí, que é o texto de Hebreus no capítulo 12, versículo 5 em diante. Na verdade, do 5 até o 14. Então a gente vai ler aqui, e inclusive é um texto que geralmente ele é muito mal interpretado. E eu confesso que eu também muitas vezes o interpretei mal. E o interpretei mal porque eu acabei sendo viciado, vamos dizer assim, através da fala de outras pessoas. Ao invés de eu conferir o texto realmente com detalhes, eu já ia para o texto enviesado, já tendo uma ideia do que o texto representava, e aí quando eu lia como geralmente as pessoas leem. Mas eu quero inclusive mostrar para vocês aqui que, diferente da abordagem que muita gente faz, o texto trata de uma outra coisa. Porque qual é a ideia? A gente vai ler aqui. A ideia que se coloca nesse texto aqui de Hebreus é que as pessoas devem viver uma vida santa para que elas tenham acesso ao céu. Eu quero até fazer uma observação aqui. Eu não estou dizendo que quem vai para o céu vai vivendo uma vida de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Eu já falei aqui anteriormente que a um filho de Deus só cabe uma vida santa. Mas, por outro lado, a gente tem que entender isso, tem que ficar bem explícito na nossa mente, de que não é minha santidade que faz com que eu chegue ao céu. Então, o que é que faz eu chegar até o céu? Obviamente, é a minha união com Cristo. É a partir da minha união com Cristo é que eu sou salvo. É Jesus que me salva. E a partir dessa salvação, eu me santifico para viver uma vida de filho de Deus. E esse texto aqui muitas vezes foi usado para demonstrar justamente o oposto. É como se fosse uma contradição a tudo que o Evangelho diz. As pessoas colocam esse texto aqui como se fosse uma insinuação de que, de fato, a gente tem que comprar a nossa salvação, o nosso acesso ao céu com a nossa santidade. Então vamos ler o texto e a gente vai entender o contexto aqui e vocês vão observar que o aspecto externo da santidade não é esse que normalmente as pessoas dizem. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, 5 em diante. É preciso falar, gente, o seguinte, que na verdade, essa questão aqui de Hebreus 12, o contexto da carta como um todo é o seguinte: os irmãos lá na igreja em Jerusalém, eles estavam passando por inúmeras dificuldades, desde perseguição do ponto de vista das pessoas arrancarem as pessoas de dentro de casa, prenderem, algumas até serem mortas, e assim, o pessoal de lá, os judeus, né, que eram seguidores lá da religião judaica, eles tinham uma oposição muito forte a essas pessoas que tinham professado a fé em Cristo. Então, assim, diante desse cenário, começou-se a obrigar, a forçar, para que essas pessoas que uma vez tinham sido praticantes da religião judaica e agora convertidas a Jesus, voltassem novamente à religião judaica, ou seja, renegassem a fé em Jesus. E aí o que acontece? Esse cenário é um cenário que, obviamente, ninguém gosta de viver. A própria igreja dessa época estava passando lá por essas dificuldades e não é nada agradável você ver pessoas mortas, você sofrer dano, né? Tanto de dor como perca dos bens, enfim, todo tipo de pressão para que eles voltassem novamente à religião. E aí o que é que eles fizeram? Muitos deles voltaram. E essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para animar os irmãos de que essa situação, na verdade, é uma situação que eles deveriam perseverar. E aí, claro, num contexto assim todo realmente da carta, ele vai explicando como viver para Jesus e com Jesus realmente é a melhor escolha. Porque, inclusive, todas as escrituras sagradas apontam
para a pessoa de Jesus. O esforço deles, do escritor aos Hebreus, é todo esse aqui. E aí quando chega aqui no capítulo 12, que é o que a gente vai ler, ele fala algo assim muito interessante. Ele diz que, na verdade, toda a luta e sofrimento que aqueles irmãos estavam passando tinha um objetivo. O objetivo com aquelas lutas e dificuldades era que Deus, o próprio Deus, estava permitindo aquelas coisas para fazer com que eles fossem participantes da sua santidade. Por quê? Porque uma vez que eles fossem participantes daquela santidade, eles poderiam refletir essa santidade naquela sociedade que estava perseguindo ele. E aí a gente vai ler aqui, você vai observar que, na verdade, o contexto está apontando para isso, e não para uma santidade que adquire o céu como mérito para a sua prática de santidade. Então vamos lá. A partir do versículo 5, olha, diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovável. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. Então observe, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, na verdade, Deus disciplina aquele que ama e que tem como filho. E aí ele continua: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filhos há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha o que o escritor está dizendo, que na verdade o fato deles passarem por aquela situação, estarem recebendo a disciplina de Deus, era um bom sinal. É um sinal de que de fato eles eram filhos, porque se eles não fossem participantes daquilo, eles na verdade poderiam estar tendo uma vida fácil, mas ao mesmo tempo demonstrando que não existia esse cuidado de pai para filho. Porque é uma coisa importante aqui, irmãos, a falar. Às vezes a gente fica com dificuldade de lidar com os nossos problemas, nossas lutas, e pedindo a Deus livramento, como se a grande bênção de a gente, tipo assim, passar por essas situações fosse Deus nos tirar delas. E muito pelo contrário. O que o autor está dizendo aqui aos Hebreus é que, na verdade, Deus muitas vezes tem a intenção que a gente fique nos problemas, porque é a partir dos problemas que ele vai trabalhar na nossa vida para que a gente manifeste a sua natureza. Então, por que Deus faz isso? Porque Deus nos trata como filho. Se você crê que você é filho de Deus, então quando o problema vier à sua cabeça, você não pode imediatamente, sobre a sua cabeça, né? Você não pode imediatamente querer que Deus o livre dessa situação. A primeira coisa que você tem que perguntar é: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer comigo através dessa situação? Mas vamos continuar. Aí no verso 8 diz assim, no verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? E aí ele continua: pois eles nos corrigiam, aqui está falando dos pais carnais, né? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então observe, irmãos, Deus, ele faz com que sejamos participantes da sua disciplina para que a gente seja participante de sua santidade. Então, como é que começa esse aspecto externo da santidade? É a gente entendendo que Deus usa as situações que vêm sobre nós para fazer com que essa santidade que ele colocou como semente de uma nova natureza, ela se manifeste. Ponto. Continuemos. Versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria,
mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. E aí é que está a grande questão que a gente precisa entender desse texto aqui. Observe, o versículo 12, que é o versículo logo após que o autor diz que Deus ele nos disciplina para nos fazer participante da sua natureza, o autor diz assim: por isso, quer dizer, porque Deus está te tratando como filho, porque Deus está fazendo com que você seja participante da natureza, não fique triste, não fique cabisbaixo, não fique prostrados. Aí ele vai dizer: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Então, a ordem é para que aqueles que estão passando pela disciplina, ao invés de ficar cabisbaixo, eles devem se animar, porque Deus está usando isso para fazer com que eles sejam participantes da sua natureza santa. E aí, olha o que acontece, olha a continuação. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vou chamar a atenção aqui num ponto do versículo 13, quando ele diz: fazei retos, caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Ele não está dizendo que é para que a pessoa tem que fazer caminhos retos para que ela não se extravie. O texto está dizendo que é para aquele que é manco não se extravie. Ou seja, o texto já está começando a apontar para uma santidade que, na verdade, não é voltada para ele se estabelecer em pé. Na verdade, o texto está dizendo que, uma vez que Deus está fazendo ele participante da sua santidade, ele tem que se estabelecer para que o manco não caia. O que é que eu quero dizer com isso? É que o fluxo do texto está mostrando que, na verdade, a exortação do escritor àqueles irmãos é que eles se restabeleçam, porque uma vez restabelecidos numa vida de santidade, eles podem ajudar aquele que está trôpego. E aí a gente vai continuar aqui no texto. Diz assim: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E aí está o grande versículo que vai apontar realmente para essa direção. Aí diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, aí eu pergunto para vocês, é sem a qual o que está se santificando não verá o Senhor? Não é isso que o texto diz. Olha o que o texto está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, na verdade, a exortação que está sendo feita a um filho que está sendo disciplinado, para que ele, pela disciplina, seja participante da santidade de Deus, essa exortação que está sendo feita para ele é para que ele se estabeleça, para que ele ajude ao que é manco, para que ele promova cura para o que precisa ser curado e para que as pessoas vejam a partir da sua santidade Deus. Porque olha o que o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguindo a ideia do texto e o contexto, o que é que a gente está vendo aqui? É que, na verdade, o aspecto externo da santificação é que Deus a requer de nós, porque esse é o meio pelo qual as pessoas podem vê-los na nossa vida. Vou dar um exemplo bem prático de que é esse posicionamento que esse texto aponta. Vocês certamente devem lembrar da história que está lá em João capítulo 14, onde Felipe começa a conversar e pergunta ao mestre: Mestre, mostra-nos o Pai. Ele queria ver Deus. E aí olha o que Jesus diz: Felipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. Por que é que Jesus estava falando isso? Jesus estava falando isso porque Jesus, numa vida santa,
estava mostrando Deus para os discípulos. Então, na cabeça de Jesus, era inconcebível Filipe perguntar, mostra-nos o Pai, já que ele estava vendo o Pai através das atitudes de Jesus. Então, quando a gente entende isso, faz essa conexão da fala de Jesus com esse texto, a gente vê que, de fato, a santificação é para que as pessoas vejam o Senhor. Esse é o aspecto externo. A santificação das nossas vidas, em nossas práticas diárias, para que quando as pessoas olhem para nós, vejam Deus em nós. E aí eu volto a dizer, esse conceito ele quebra 2 pontos que a gente tinha dito anteriormente. Primeiro, que é a ideia de que eu me santifico para ver Deus. Na verdade, eu me santifico para que as pessoas vejam Deus e não para que eu veja Deus no céu, até porque minha ida no céu em Cristo já está garantida. Eu só preciso corresponder agora à vida de filho de Deus, que é uma vida santa. E segundo, quando eu tenho essa ideia de que através da minha vida as pessoas podem ver Deus, eu acabo tendo uma outra consciência, que é uma consciência que Jesus tinha, de que na verdade nós como filhos de Deus, nós não podemos ter uma ideia de que a nossa vida ela diz respeito somente a nós. Como se, na verdade, a nossa vivência diária, vamos dizer assim, se a gente erra, ou se a gente escandaliza, ou se a gente faz alguma coisa que as pessoas vejam como negativas, isso só diz respeito a gente, que ninguém pode me julgar. A gente ouve muito esse tipo de fala. Na verdade, o que o texto está dizendo é totalmente ao contrário. Que Deus espera de nós como filhos é que, uma vez participantes da santidade dele, nós expressemos essa santificação, essa santidade, para que as pessoas vejam ele na nossa vida. E aí, o que é essa santidade? Volto a dizer, como coloquei anteriormente, é o cumprimento de regras? Não. Se é essa santidade que a gente tem que viver para que Deus seja visto, como é que Deus pode ser visto através de nós? Vou dar exemplos bem práticos aqui. Como é que os discípulos, usando o exemplo de Jesus novamente, como é que os discípulos viram Deus em Jesus? Jesus, ele entregou a sua vida em favor daqueles que ele queria salvar. Jesus, ele amou os pecadores. Jesus, ele negou muitas vezes ao seu próprio descanso, a sua própria privacidade em favor de cooperar na vida de outras pessoas. Jesus foi aquele que não se prendeu às tradições, mas que inclusive rompeu-as no intuito de ir até onde fosse possível em busca daquele que tinha necessidade de ser amado, de ser cuidado. Jesus perdoou como nenhum outro perdoou. Então observe que a santidade de Jesus era expressa nessas atitudes que eram partes da característica de Deus. Deus é aquele que vai até o fim para nos salvar. Deus é aquele que nos ama, independente do nosso pecado. Deus é aquele que, mesmo nós não merecendo, ele nos concede bênção. Deus é aquele que está a todo momento do nosso lado para nos ajudar. Então, quando Jesus fazia isso, Jesus expressava Deus através das suas atitudes. Essa era a santidade que fazia com que as pessoas vissem o Senhor, trazendo para a nossa vida qual é a santidade, esse aspecto externo que Deus espera de nós. Esse aspecto externo que Deus espera de nós é que na nossa vida, volto a dizer, não por seguir regras, mas em ajudar o necessitado, em acolher aquele que está aflito, em perdoar aquele que nos ofende, em orar por aqueles que nos perseguem, em dar a outra face para aquele que nos maltrata. É nessas práticas que nós demonstramos a santidade e Deus através dela. Então, recapitulando e encerrando, existe um aspecto interno que diz respeito à nossa consciência como filho de Deus. Não cabe uma outra vida que não seja a vida de santidade, porque agora nós somos os filhos de um Deus santo. E por outro lado, do ponto de vista interno ainda, essa vida ela é baseada no temor ao Senhor, porque o Senhor não é um Deus que se brinca, é um Deus temível. Num aspecto externo, a nossa santidade tem que ser pensando sempre que Deus vai ver, aliás, que as pessoas vão ver Deus através dessa prática santa
do nosso dia a dia, na nossa forma de amar as pessoas, na nossa forma de perdoar, de servi-las, de dar a outra face, enfim, de fazer tudo aquilo que Deus requer de nós como filhos. Então, se a gente for resumir, respondendo a pergunta que foi colocada como tema dessa live, qual a santidade que Deus espera de seus filhos? Então a gente pode dar como resposta que a santidade que Deus espera dos seus filhos é aquela que, movida pela nossa consciência como filhos de Deus e pelo temor que nós temos a Ele, é expressada ao próximo para que ele veja Deus através das nossas vidas. Vou tentar repetir, não sei se vou conseguir nas mesmas palavras. Qual é a santidade que Deus espera de seus filhos? A santidade que Deus espera de seus filhos é aquela que, movida pela nossa consciência de filhos de Deus e pelo temor que nós temos a Ele, nós expressemos às pessoas, ao próximo, Deus por essa santidade. Então, essa é a santidade que Deus requer de nós. Se você entende a sua posição de filho, se você entende o Deus que você serve e se você entende que Deus conta com sua vida para que as pessoas o conheçam, se você fizer isso, certamente você vai viver uma vida santa que corresponde àquilo que Deus planejou para você. Tá ok? Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a todos que fizeram parte aqui dessa live. Que traga essa plena convicção de fé de que a sua vida de santidade não é para conseguir nada de Deus, mas é em temor a Deus e pela consciência de filho expressar Deus para outras pessoas. Ok, gente? Então, que Deus possa promover isso no seu coração. Vou deixar salva assim, Paty aqui pediu para deixar salva, vou deixar salva. Que Deus possa promover isso no coração de vocês. Eu vou dizer uma coisa, é uma libertação. É uma libertação quando a gente entende que, na verdade, tudo que a gente vive com Deus não é destinado para nós. Porque esse tipo de mensagem aqui, que a gente fala sobre santidade, que normalmente é colocada como uma busca para a gente ter para nós algum benefício, e nesse caso, normalmente, o céu, nada pode ser mais anti-evangelho do que isso. Porque o evangelho, na verdade, aponta e direciona para a glória de Deus. Então, quando a gente entende que a nossa vida ela é movida nessa direção da glória de Deus, tudo que a gente enxerga na Bíblia tem um outro olhar. E é isso que eu quero estimular, não só com essa palavra, mas com tudo que você for ler na Bíblia. Nunca perca de vista. Tudo é feito para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Então, nunca acredite em nenhuma mensagem, nunca acredite em nenhuma percepção que você de repente possa ter lendo a Bíblia que seja destinada ao seu benefício. Se for destinada ao seu benefício, no que diz respeito à satisfação das suas carências, dos seus desejos, você, por favor, duvide 100%, porque muito provavelmente você vai estar olhando a Bíblia de forma errada. Mas se tudo que você medita, tudo que você pondera, apontar para a glória de Deus e para a diminuição da nossa vida cada vez mais, aí sim você pode ter certeza que é o Espírito Santo que está trazendo clareza ao seu coração de que aquilo que você está lendo ou que está ouvindo de fato vem da parte dele. Tá ok? Gente, muito obrigado pela participação aqui. Se Deus permitir, segunda-feira, 9 horas da noite, estaremos novamente para mais uma live. Que Deus possa abençoar a noite de vocês e toda a semana de vocês, em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe.